Esther, capítulo 9 e 10. Diz o seguinte, Esther 9 e 10. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mordecai havia apoderado deles. Mordecai era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os, destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram os 500 homens. Também mataram Persandata, Dalfon, Aspata, Porata, Dalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai, Vaisata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram de seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã, que terão feito nas províncias próximas do império, as outras províncias do império. Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido, respondeu Esther. Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã este decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram de seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se juntaram para proteger e se livrarem de seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram desta data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º, no 14º dia, e no 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Pranto e festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, e de troca de presentes e de oferta aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mordecai lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Emedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra aqueles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para eles os filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinham acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada cidade, e jamais deveria deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus de 127 províncias do império de Xerxes.
desejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mordecai e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para todos os seus descendentes, e acrescentou observações sobre os tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pessoal, são muitas coisas que a gente precisa lidar, e eu vou tentar encontrar com muito esforço o link entre todas essas informações que nós temos nesses 2 capítulos, e o que é que isso tem a ver com a gente. Mas, obviamente, uma das coisas que nos causam mais estranheza é a crueldade que esse capítulo 9 mostra pra gente. Puxa vida, olha quanta gente morta, quanto assassinato, quanta coisa triste. Será que isso era realmente necessário? Porque o decreto falava sobre a defesa dos judeus diante de seus inimigos, aqueles que queriam matá-lo. Mas não falava de assassinato, não falava de vingança, porque o que aparece aqui para nós, na verdade, é uma vingança. Parece que os judeus se vingaram daqueles que queriam matá-lo. Isso faz dos judeus tão errado quanto os persas que queriam matá-lo. Mas isso já nos dá uma ideia de algo importante que nós precisamos entender e o que isso tem a ver, porque vamos lembrar aqui juntos? Sabe aquele meme? E imaginar que a única coisa que eu disse é que ele não podia ficar no palco sentado durante a pregação do pai dele. Mas vem aqui comigo. Lembra que nós temos falado muito sobre como devemos viver na casa da Pérsia? Que, na verdade, nós somos como Ester, estamos dentro de um mundo que não nos pertence, porque, na verdade, somos cidadãos dos céus, pertencentes a uma pátria que não é a nossa, que é o céu. Então, nós precisamos olhar que na vida que temos dentro da casa da Pérsia, entender que nós estamos em guerra é muito importante. Porque toda a história de Ester, ela se passa praticamente ela inteira dentro de um contexto de guerra. Porque pensa, a partir do momento que existe um decreto dizendo que os persas eram autorizados, no dia que o rei ia estipular, que todos os persas poderiam matar os judeus, por causa de Mordecai que não quis se curvar diante da Amã, eles estão em guerra. Desde o momento em que os Estados Unidos disse que atacaria o Irã, nessa nossa guerra mais recente, o Irã tem se preparado para esse dia. Estamos em guerra. Desde o dia que a Rússia começou a mobilizar as suas tropas diante para a fronteira, a Ucrânia já começou a se preparar, estamos em guerra. E assim também é com a gente na nossa história. Nós moramos dentro da casa da Pérsia, então nós vivemos em um contexto de guerra. E o que acontece aqui não é uma questão de vingança. O que acontece aqui é uma questão de justiça. Existe um desenvolvimento na Bíblia, aonde
todo mal precisa ser julgado. E no Antigo Testamento, o mal era julgado através de Israel. Porque nós não tínhamos um conceito universal a todos da fé, aonde Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isso era um contexto para os judeus. Quando alguém se opunha a isso, se opunha aos judeus. Por isso que nós vemos em vários momentos Israel, o povo hebreu, guerreando contra outras nações por um estabelecimento de justiça. Qual é o ideal de Deus? O ideal de Deus é que todos sirvam e sigam a um único Deus. Como que isso acontece? Através de Israel. Quem não permite que Israel viva assim, precisa ser julgado por isso. No contexto do Antigo Testamento, como que esse julgamento acontecia? Através de guerra, através de Israel como instrumento nesse juízo. Afinal, Israel sempre foi o instrumento de Deus para todas as coisas. Nós ficamos pensando, né? Como que as outras nações também tinham acesso à salvação no Antigo Testamento? Por quê? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Abraão, o idealizador da fé em Deus como único Senhor, único e soberano Deus vivo, é Ele e nele, a partir dele, que todas as nações seriam abençoadas. Por quê? Porque Jesus viria da descendência de Abraão? Beleza, a gente tem a genealogia que aponta para Jesus, e de fato todas as nações são benditas por causa da descendência de Abraão. Mas todas as nações já com Abraão, com a postura diferente. Por que Israel tinha uma lei? Porque era para os outros povos olharem para como Israel vivia e perceber: caraca, ali é diferente, só tem um Deus, os pobres são cuidados, as viúvas não são esquecidas, a lei cuida para que ninguém seja jogado para fora do arraial quando se torna improdutivo. A lei do Senhor servia para que o Senhor fosse evidenciado. Então todo e qualquer povo que olhasse para Israel evidenciaria quem Deus é para esse povo. Por isso foi um ataque tão grande a Deus, quando Israel diz para Deus, lá na história de Salomão, vamos lembrar um pouquinho dessa história? O povo não tinha rei, naquele tempo não havia rei, juízes e tudo mais, então o povo vira para Deus e fala assim: Deus, nós queremos um rei. Só que eles não falam nós queremos um rei, eles falam assim: Deus, nós queremos ser como as outras nações. Puxa vida, Israel, você não entendeu? Não é para você ser como as outras nações, é para as outras nações serem como vocês. Vocês já têm um rei, eu sou o rei de vocês. Então Deus dá um rei para eles. Vocês querem? Então tá aí, ó, Saul. E vai o desastre, e a monarquia segue. Deus restabelece através de Davi, vem com Salomão no exemplo de sabedoria, depois o reino divide, e aí vem essa lástima que vem como resultado o juízo, o exílio, Babilônia, Império Persa. No Novo Testamento, o instrumento de juízo muda. No Novo Testamento, o instrumento de juízo se torna Cristo Jesus. Cristo vem para julgar todas as coisas. Olha que interessante, Colossenses capítulo 2, verso 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo venceu tudo e todo, poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo venceu principados e potestades. Amã cai, inimigo derrotado. Cristo
vence. Inimigo derrotado de forma final. Amã, o pecado do povo, o mal contra o povo. Cristo, o pecado da humanidade, o perdão do nosso inimigo, que é o nosso pecado. Esther aponta para esse juízo. Jesus cumpre esse juízo. A história, ela não é aleatória. Deus está conduzindo tudo. Ele está conduzindo tudo na direção dele. Esther é uma peça nesse plano de redenção. Ela vem para ilustrar mais uma vez, como ele vem ilustrando já sobre toda a Bíblia, e que culminaria em Cristo Jesus, 400 anos depois. Vem uma última, Esther é uma última tentativa, uma última demonstração. Na verdade não, porque eu já falei para vocês que eu pedi perdão, que eu errei a cronologia. A gente ainda tem Neemias e Esdras depois, mas está tudo bem. Mas é aquela tentativa da demonstração de quem é o Cristo que viria na história de Esther. Deus não aparece no livro de Esther, mas ele não está ausente. Precisamos entender, assim como com Esther, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Só que o mais interessante de tudo é que a vitória sobre essa guerra, ela já está decretada. A vitória já está garantida. Sabe o problema, a dificuldade que você orou de joelhos no momento de oração? Posso te dizer uma coisa? A vitória sobre isso que você orou já está garantida em Cristo Jesus. Já está decretada em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo venceu. O nosso instrumento de justiça não somos nós. Sempre que o nosso instrumento de justiça formos nós vamos nos frustrar, nós vamos dar errado. Mas quando o instrumento de justiça é o próprio Cristo, nós vamos vencer. E se não vencermos, é porque ainda não chegou o final, porque no final nós vamos vencer. Ser cristão é jogar no time que está ganhando sempre. É a ideia de nós brincarmos de já e ainda não. Nós já vencemos, ainda não, mas nós já vencemos. Mas ainda não, mas nós já vencemos em Cristo Jesus. Estamos em guerra, não podemos esquecer disso. Os judeus, eles precisavam se defender. E um detalhe importante, aparece 4 vezes. Cadê? Três. No 10, no 15 e no 16. Não tocaram nos despojos. Israel matou todos os inimigos e não pegaram uma moeda em troca. Isso prova que ali era somente execução da sua defesa. Não há saque, não há ataque indiscriminado, eles não mataram qualquer pessoa. Veja como o texto dá uma riqueza de detalhes sobre quem é que for morto. Os filhos de Amã, os seus inimigos. Não há lucro. Eles não agem como opressores, eles agem como povo preservado. Nós estamos em guerra contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Se nós não vivemos entendendo de que nós estamos em guerra, nós viveremos já numa circunstância de estarmos perdendo. Porque a gente não se prepara para a guerra. Você sai da sua casa. Você sai da sua casa entendendo que você está em guerra. Não sei se eu falei, se foi aqui que eu falei a semana retrasada.
ou se foi nesse final de semana lá em Itapema que eu estava pregando, mas eu falei sobre eu mudar um pouquinho as músicas que eu estou ouvindo. Falei aqui? Então eu falei aqui primeiro, depois eu falei em Itapema. Falei, vocês foram os primeiros. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É bizarro como isso está fazendo diferença na minha vida. E eu acho que vocês já me conhecem há tempo suficiente para dizer que eu não estou colocando a redenção da minha vida nas músicas que eu estou ouvindo. Não estou colocando a redenção da minha vida nas músicas que eu estou ouvindo. Mas, incrivelmente, era desesperador ouvir um louvor na academia. Desesperador. Essa semana, teve dia que eu não percebi. Eu coloquei o fone, começou a tocar, e eu, no meio do treino, percebi que eu estava ouvindo um louvor. Muita dificuldade de orar no culto. Muita dificuldade, muitas vezes, de me entregar em um momento de expressão de adoração. A dificuldade está diminuindo. De novo, não estou colocando a redenção da minha transformação na música que eu estou ouvindo. Não estou. Mas parece bobo. Eu comecei a me preocupar com a maneira como eu estava saindo de casa, com a maneira como eu estava vivendo algumas coisas na minha vida, e eu comecei a perceber que se tornou um pouco mais fácil de estabelecer vitória em processos do meu dia, em pensamentos que vêm na minha mente. No lugar da academia que eu estou treinando. Quando chegam algumas pessoas para treinar, acho que está na hora de ir para outro aparelho, porque vai ser desagradável eu ficar naquele lugar. Da maneira como eu estou reagindo no trânsito. Quarta-feira no futebol. Tinha tudo para terminar o futebol. E de boa. Mas eu sabia que na hora que a gente fosse brincar e conversar sobre o futebol que a gente acabou de jogar, eu não ia lidar bem. Eu estava bravo, queria muito ter ganhado. E ainda que eu não falasse nada de bravo, nem brigasse com ninguém, mas eu sabia que eu ia brincar de um jeito que eu iria talvez gerar um desconforto para algumas pessoas. Terminou o futebol. Valeu. Fui embora, fui pro carro. Pastor, o que aconteceu? Pessoal, estava me protegendo de mim mesmo. Eu não precisava ficar hoje depois do futebol. Não precisava. Por quê? Porque eu estou em guerra. E eu não posso esquecer isso. Estando em guerra, Cristo já declarou vitória. Nós já ganhamos. Mas ainda não. Mas nós já ganhamos. Estão comigo? Tranquilo? Os judeus não foram vingativos. Defesa, nenhum lucro, justiça. Nós estamos em guerra. Temos que viver e nos preparar para essa guerra. Segundo, é incrível como num momento de guerra, muitas vezes nós nos vemos cansados por lutar essa guerra. Exaustos. Eu não aguento mais ter que lidar com todas essas coisas. Eu não aguento mais ter que enfrentar todas essas coisas. Essa semana eu vi um vídeo de 2 russos numa trincheira. E esses 2 russos talvez cansados da guerra que estavam vivendo, a trincheira onde eles estavam, estava o fiasco, caindo bomba de tudo quanto é lado, eles tomando tiro, o tiro pegando na terra, dava para ver a terra, das balas que batiam na terra perto deles, a terra caindo em cima deles, eles dentro da trincheira, e tudo acontecendo ali. Os 2 russos gravam um vídeo, e eles não param de dar risada. E o título era rindo da morte. Mas talvez cansados de enfrentar aquela guerra. Não sei se eles morreram, não sei se eles saíram daquele momento e daquele tempo com vida. Mas fato é que toda guerra, uma hora ela cansa.
E Deus sabe disso. Só que é interessante, como nós estamos no time que ganha, nós temos que entender que, por causa do que nós vimos em Esther, Deus também nos promove descanso nessa guerra. Quando os judeus, no segundo dia, terminam o que tinham que fazer, e de fato conquistam a paz, surge a festa do Purim. E o texto explica para a gente que existe inclusive um trocadilho, porque Amã, ele lançou sortes, ali nos textos anteriores. Então o povo de Deus cria a festa do Purim, uma festa inclusive para contrapor aquilo que Amã tinha feito com eles. Uma festa que vira um decreto, uma festa anual, uma alegria coletiva, generosidade, comida compartilhada, a disponibilidade dos pobres, cuidando dos pobres. Agora, gente, Esther começa com o que mesmo? Esther começa com uma festa. Quem estava dando essa festa? A casa da Pérsia. Esther termina com uma festa. Quem estava dando essa festa? A casa de Deus. O time que está vencendo, a promessa de descanso é garantida. A festa do Purim é a memória da salvação. Lembrem anualmente que Deus salvou o povo judeu mesmo no exílio na Pérsia. A festa do Purim é celebração de providência. Deus providenciou a salvação para o povo. A festa do Purim é a antecipação do descanso final. No meio da guerra, Deus dá festas. No meio da guerra existe descanso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você já passou, eu não sei as lutas que você tem que enfrentar na guerra em que nós vivemos dentro da casa da Pérsia, mas uma coisa eu tenho para te dizer: a alegria, a comunhão, a celebração, porque se no exílio existem essas coisas, na nossa guerra que nós vivemos dentro da casa da Pérsia, existem estas coisas. Sua família está um fiasco. Tua família está derrotada, teus pais estão se separando, você tem um irmão, um parente teu que você gostaria muito que tivesse perto de Jesus Cristo e não está. Teu trabalho é desesperador, teu chefe ou tua chefe é um babaca, é uma babaca, você tem visto muita roubalheira onde você está e você não sabe como lidar e você não tem como lidar com isso. Posso te dizer uma coisa? Mesmo no meio da guerra, a alegria, a comunhão, a celebração. Quem só vê guerra, esqueceu que Deus também dá festas no caminho. E pessoal, eu poderia contar para vocês várias experiências, aonde eu me vi claramente vivendo momentos onde eu pensei que não vai dar. Por que eu tenho que lidar com isso? Por que eu estou passando por essa guerra? O que eu faço diante dessa circunstância e dessa situação? Interessante é que nós respondemos muitas vezes às circunstâncias de acordo com os que estamos vivendo dentro da circunstância. Só que a gente esquece que um dia, um mês, um ano, 5 anos depois, você não vai estar mais lá naquela circunstância. Você vai olhar para trás e você vai lembrar o que você estava vivendo. E você vai perceber o que você está vivendo hoje. E você vai lembrar, hoje, o que eu vivo em relação ao que eu estava vivendo ali, é pura festa, comunhão, alegria e descanso. Às vezes você está fazendo planos para casar, começou esses planos sem dinheiro, adiou a data do seu casamento e percebe que agora festa, comunhão, descanso. Deus
cuidou. Paremos de somente olhar para a guerra e olhemos um pouquinho para frente, porque na frente virá descanso. Por quê? Porque eu estou torcendo para isso, porque eu estou cruzando os dedos, porque vai dar certo, vai dar certo. Não! Mas porque nós fazemos parte do time que sempre, sempre vence, que é o povo de Deus. Nós não precisávamos ter lido o livro de Esther inteiro para descobrir que o povo de Deus ia vencer, porque o povo de Deus sempre vence. Lá no capítulo 1, nós já sabíamos que o povo de Deus iria vencer. Por quê? Porque ele prometeu que seria assim. Para o povo dele no Antigo Testamento: olha, eu abençoarei vocês, vocês nunca vão deixar de ter casa, eu prometi isso para vocês, tanto que o povo já tinha até voltado para casa. Minha fidelidade com vocês ultrapassa a geografia, não importa onde vocês estejam. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, embora eu vou flertar com isso agora, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler a modernidade e fatos históricos da modernidade com a teologia bíblica. Porque o que a gente tem, de fato, é o que a Bíblia diz pra gente. Sobre o futuro, a gente não tem o que a Bíblia diz, tá bom? Porque muitas coisas já aconteceram depois que a Bíblia parou de ser escrita, e nós não temos certeza se é por causa do que a Bíblia foi escrita que essas coisas aconteceram. Mas não é interessante? Vai fazer sentido o que eu falei agora, tá? Desculpa, embolei tudo. Mas não é interessante? Como o povo judeu cresce ao invés de diminuir? Mesmo tanto de judeu que morreu na Segunda Guerra Mundial, cresce ao invés de diminuir. Você já olhou o mapa? Já viu Israel onde fica? Mas assim, é muito longe o primeiro aliado de Israel, geograficamente onde eles estão. É muito longe. Já viu o tamanho do Irã? Já viu o tamanho de Israel? E foi Israel que invadiu o Irã com 200 caças. E o Irã nem sabia o que estava acontecendo quando Israel fez isso. E não caiu nenhum avião de Israel quando eles voltaram para casa. No dia 1 da guerra contra o Irã, dessa guerra moderna agora. Tiago, isso é bizarro. Então, mas quando eu leio o livro de Esther, eu não acho tão bizarro. Porque, gente, vamos lá. Eles estavam vivendo dentro da Pérsia. Você acha que o povo judeu estava organizado em exércitos dentro da Pérsia, gente? Quando estava liberado eles se defenderem, por mais que eles tivessem tido algum tipo de organização, pessoal, quem estava em casa era a Pérsia. Quem tinha a arma, exército e tudo mais, era a Pérsia dentro do território deles. Eu fico imaginando, galera, agora é nós, vamos se defender. O que você tem? Eu tenho uma colher, eu tenho um pau. E não, vamos lá, é nós, vamos se defender. E olha o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque eles fazem parte do time que sempre vence. Nós, como igreja hoje, fazemos parte do time que sempre vence. E ainda quando o inimigo pensa que venceu, como foi com Cristo Jesus, onde o inimigo imaginou que ele tinha vencido, na verdade, é a gente vencendo mais uma vez. Por último, lá no capítulo 10, é interessante que parece que volta a um relato do cotidiano. Olha o capítulo 10, ele vai dizer ali assim, o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões. Ele dá um relatório, todos os seus atos de força e poder e reflexos foram colocados nas crônicas de reis da Média e Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia, e ele continua falando como é que se seguiu a vida lá. Todo ano eles comemoravam a festa do Purim, e a vida seguiu. Isso leva a gente a entender, pessoal, que mesmo em guerra, mesmo tendo certeza da vitória na guerra, ainda é a casa
da Pérsia. Ainda não é o céu. Nós estamos vivendo um gostinho daquilo que veremos no futuro, mas ainda não é o céu. Ainda é casa da Pérsia. Mas olha como tudo é colocado em contraponto. Mordecai tinha que se curvar diante da Amã, e Amã era o segundo diante do rei. Mordecai agora é exaltado e se torna o segundo diante do rei. Mas ainda quem reina? Ainda quem reina é Assuero, é o rei Xerxes. Nós já pertencemos ao time que venceu, mas quem continua sendo o governador deste mundo? Satanás continua sendo o governador deste mundo. Ainda vivemos em casa da Pérsia. O reino de Deus ainda não substituiu os reinos humanos. Ainda vivemos sob sistemas imperfeitos. Ainda estamos no exílio. Ainda não chegamos no céu. Mas nós somos convidados a viver já com esperança daquilo que viveremos. Não espere política perfeita, não espere cultura redimida, não espere mundo justo. Ainda estamos na casa da Pérsia e é nosso papel influenciar a casa da Pérsia. Olha que interessante, Mordecai, a última parte do texto vai dizer: era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Não foi o bem-estar dos judeus, foi o bem-estar de todos. Por isso, mesmo vivendo na casa da Pérsia, é nosso papel influenciar a casa da Pérsia para o bem de todos. O bem de todos. Vivemos, muitas vezes, chorando, lutando, resistindo, às vezes celebrando, descansando, em esperança, lembrando. A vida cristã, ela é uma alternância entre guerra e festa, e nós precisamos lembrar disso. Vivemos lutando hoje, celebrando sinais no caminho, e esperando o dia em que a guerra acabará de vez. Um dia lutaremos a última guerra e aí sim descansaremos por toda a eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Com seus olhos fechados, queria ler um salmo para você. Salmo 30, verso 5. Diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esther e Mordecai choraram várias noites, mas o texto termina com a festa de Purim, uma celebração. A alegria veio nos próximos dias da vida de Esther e Mordecai. Coloque diante de Deus as guerras que você tem vivido. Guerras internas, guerras externas. Mas lembre, não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez hoje à noite seja uma noite talvez só de gratidão mesmo. Gratidão porque um dia você já esteve numa guerra, e quando você olha para frente, você percebe que está vivendo um momento de paz e de descanso.
No passado você foi rejeitado, mas agora você é acolhido. No passado você não tinha esperança, mas agora você tem desejo, garra para acordar todos os dias. E você vibra com o seu dia acordado. Mas talvez hoje não seja dia de gratidão e de você agradecer. Talvez seja dia de você se quebrantar diante de Deus, contando para Ele qual é a guerra que você está vivendo e pedindo a intervenção dEle, pedindo sabedoria para Ele, a maneira como você tem que agir, lidar com isso, porque você faz parte do time que venceu, e no time que venceu, você não vê a hora de desfrutar do descanso de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou dar para você alguns minutinhos para você orar. O João vai continuar tocando um pouquinho enquanto você faz essa oração. Daqui a um tempo eu vou orar terminando a nossa série em Esther, esse nosso tempo também, certos e encorajados da melhor maneira para se viver na casa da Pérsia. Senhor Deus, de fato estamos vivendo em guerra, mas graças a Deus, porque não lutamos essa guerra sozinho. O Senhor um dia estendeu o seu cetro sobre a nossa cabeça, e o Senhor declarou que nós estávamos salvos. O Senhor declarou em Cristo Jesus que em Ti podemos obter a vitória, uma vitória terrena, obviamente, em alguns aspectos, vindo do Senhor, nem sempre o nosso desejo, mas a proteção e o cuidado, certamente. Mas Pai, uma vitória eterna, uma vitória que nós temos certeza de que um dia, tudo vai dar certo, porque o Senhor nos garantiu isso. Obrigado porque no exemplo de Esther, de Mordecai, acomodados com a cultura da Pérsia, ainda assim o Senhor usou eles para transformar a realidade de onde eles estavam inseridos. Que em nome de Jesus, Pai, ainda que diante da casa da Pérsia que estamos, do mundo em que vivemos, que o Senhor nos use a mudarmos a realidade das coisas que estão à nossa volta. Pai, te peço, cada um aqui que talvez esteja vivendo uma guerra intensa, que todos nós estejamos preparados, que todos nós estejamos prontos para nos defendermos do mundo lá fora, mas ao mesmo tempo encorajados, esperançosos com o dia em que o Senhor voltará mais uma vez e nos levará
para vivermos a eternidade junto contigo no céu. Obrigado pela vitória garantida. Não nos deixe esquecer que ainda estamos em guerra, mas convictos na esperança da eternidade junto contigo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela história de Esther. Obrigado porque podemos aqui na nossa igreja debruçarmos com tanta vontade a aprendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.